Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Esporte, um espaço voltado para divulgar o trabalho dos atletas locais e das atividades esportivas desenvolvidas pela nossa comunidade. E hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Marcos Cavalheiro Júnior, um lutador de artes marciais especialista em kickbox. Boa noite, Marcos. Bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Boa noite, muito obrigado pelo espaço de estar divulgando mais uma vez o meu trabalho. Nós agradecemos a tua presença. Bom, eu começo te perguntando então o que é o kickboxing, né? Que modalidade é essa? Muita gente tem dúvida de como que funciona o kickboxing, né? O kickboxing ele tem diversas modalidades dentro dele, mas o que eu posso resumir é que é uma luta parecida com o boxe, só que a gente pode executar movimentos de membros inferiores também, que são os movimentos de chutes, e algumas modalidades, uma modalidade também é aplicar ajoelhadas, né? É uma modalidade mais recente, foi criada há pouco tempo. Isso, ela surgiu na década de 70, né? Ela é oriunda uma parte do Japão pelos praticantes de karatê, mais conhecida depois como o karatê de full contato, que daí veio a se tornar o kickboxing, e também pelos ingleses, né? E para nós aqui no Brasil, ela começou a crescer nos anos 90, então é muito recente, né? Por isso que ela é uma modalidade ainda assim, para o público leigo, né, que acompanha pouco o esporte, ela ainda é desconhecida, mas para o pessoal que já acompanha bastante questão de notícias e tudo mais, já se ouve falar bastante do kickboxing. E como tu conheceu essa modalidade, Marcos? Na verdade, eu conheci junto com a minha equipe, né? A gente fazia prática de karatê e muay thai na época, e acabou a Federação Rio Grandense de Muay Thai e Kickboxing acabou executando o kickboxing também. Então a gente acabou fazendo parte e eu acabei me apaixonando pela arte marcial e é a que eu represento até hoje, né? Conta um pouquinho então para nós que idade tu tinha quando tu começou, né, nesse esporte, quando começou a lutar, foi já o kickbox, tu começou alguma outra modalidade antes? Não, eu comecei no karatê, né? Quando eu tinha 4 anos, com 5 anos eu comecei nas competições e fiquei um bom tempo somente no karatê, né? Depois de um certo tempo eu acabei conhecendo o kickboxing, como a gente havia falado antes, e eu comecei a fazer a prática, comecei a participar das competições e acabei tendo um gosto maior pelo kickboxing, né, que eu achava que encaixava mais na minha forma de lutar, mesmo sendo pequeno, né, eu me sentia mais confortável lutando no kickboxing do que no karatê, mas não tinha abandonado o karatê ainda. E no kickboxing eu comecei com algumas derrotas, né, até eu me adaptar. Aí depois, quando eu comecei a vencer, tive uma trajetória muito bonita dentro do esporte. Que legal. Bom, 4 anos de idade, teve influência de quem aí? Na verdade, a minha família sempre teve tradição nas artes marciais, né. A primeira academia de Passo Fundo de artes marciais, ela foi fundada pelo meu tio, né, já falecido, né, Sérgio Roberto Amaro Cavalheiro, que era Punhos de Aço. E após ele falecer, o meu pai, né, continuou o trabalho aí dentro das artes marciais, fundando a Associação Olímpica de Artes Marciais, que é a academia que eu represento hoje, né? E certamente eu vou dar continuidade ao trabalho dos dois. Que legal, é uma tradição, já vem de família esse Isso. gosto. Tu acredita que é um dom também, né? A pessoa tem que nascer com um pouco de talento, claro que a prática ajuda muito, mas tem essa questão já um pouco genética. Claro, ajuda bastante. Eu acredito que a própria identidade, né, de tu ter o contato já muito cedo no esporte, isso facilita muito. Marcos, hoje tu se considera, você só faz isso, você é um profissional, né, um lutador profissional. Você só faz isso hoje? Como é que foi a tua carreira? Sim, eu pensava em fazer outras coisas na minha vida, né, mas agora eu já cheguei num patamar que isso é a minha vida, né, o kickboxing. Eu até acabei de concluir a minha faculdade de Educação Física agora, né, que também eu preciso me aperfeiçoar em algumas coisas, além do que eu sei lutar, né. Então, eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho e é isso aí que eu vou querer para a minha vida toda. Como é que foi essa questão do passado do amadorismo para o profissional? Quando tu percebeu que podia ser algo mais, como é que foi? Olha, é relativo, porque algumas competições amadoras, elas acabam se tornando até mais difíceis do que as competições profissionais, né? Porque nas lutas profissionais, tu vai fazer 2 ou 1 luta, né, em um evento. E no amador você pode fazer 3, 4 lutas, 5 lutas.
Então acaba sendo um desgaste muito grande. Mas falando do comportamento de um atleta, né, amador e do comportamento de um atleta profissional, é muita diferença, né? Porque tu tem que fazer um trabalho físico, um trabalho técnico, um trabalho psicológico, né? Tem que ter toda uma equipe envolvida, né? Então é muito diferente. Falando então nesse trabalho técnico, psicológico, tu falou, uma preparação física, mental muito grande. Como é que você se prepara para uma competição? Eu tento intercalar bastante as preparações para evitar lesões, né? Então eu sempre tento me adequar da melhor forma possível para que eu não tenha nenhum problema próximo da luta. Então às vezes eu faço um treino intenso, às vezes um treino moderado, às vezes um treino psicológico, às vezes um treino técnico, às vezes um treino tático, estudando os meus adversários. Então, cada dia é um treinamento diferente, né? Bom, quais os títulos que tu já conquistou, né? Os principais. A gente está vendo aqui alguns dos teus cinturões, né? São os troféus dos lutadores, né? Então, fala um pouquinho para nós dessas principais competições. Bom, desde quando eu comecei a competir até hoje são 20 anos, né? Nesses 20 anos eu nunca voltei para casa sem uma premiação, né? E dentre essas premiações, eu vou citar só as que eu conquistei nesse ano de 2019, que eu acredito que já seja muito marcante na minha carreira, né? Eu venci o campeonato estadual de kickboxing, a Copa RS. Vamos mostrar, esse aqui é do campeonato estadual, né? Isso, esse é do ranking estadual de kickboxing. Vou pegar aqui para mostrar. Eu acabei sendo o primeiro colocado do ranking nacional, ranking estadual e do ranking nacional, né? Os dois rankings eu sou o primeiro colocado. Encerrando a etapa estadual, eu fui campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Fui campeão do Summer Challenge da Copa América, que são eventos internacionais. Fui campeão sul-americano e pan-americano, né? E também acabei conquistando o campeonato mundial em Buenos Aires, na Argentina. Além de Buenos Aires, eu viajei para Lima, no Peru, viajei também para Santiago, no Chile, né? Então, tudo que eu conquisto não é só no meu estado, no meu país, mas também fora. Vamos mostrar então o teu cinturão aqui. Esse aqui, e foi esse ano o teu título mundial? Isso, Buenos Aires, isso. Isso tudo que tu falou só esse ano? Só esse ano. Olha só. Eu encerrei uma temporada, né, no caso esse ano todo de 2019, invicto, sem perder nenhuma luta e conquistando todos os títulos que existem. Olha só, que legal. Bom, fala um pouquinho para nós a categoria que tu representa, Marcos. São várias categorias dentro da modalidade do kickboxing. Isso, falando agora de categoria de peso, eu representava a categoria 67 quilos, né? Então, em 2015, eu acabei passando por alguns problemas de saúde, né, uns problemas de estômago, e eu acabei subindo de categoria e continuei lutando mesmo sem treinar, né? Então, eu acabei indo para a categoria dos pesos pesados, que é a categoria que eu disputo hoje. É uma categoria muito difícil para mim disputar, porque todo mundo sabe que eu não tenho a estrutura física de um atleta peso pesado, né? Eu sou muito baixinho para essa categoria. E o que eu acabo tendo que fazer é bolar uma estratégia, um jogo para que eu possa vencer o atleta, né? E geralmente o que eu faço? Eu sempre tento ir no lado mais físico, né? Como um atleta peso pesado ele não tem uma resistência muito longa, eu tento me movimentar bastante durante a luta, eu tento fazer ele ter que pensar bastante para que depois eu comece a aplicar o meu jogo, né? Você tem uns apelidos aí, né? Conta pra nós quais são dentro da luta. Na minha primeira luta profissional, eu fiz uma luta contra o Relâmpago Lopes, né? E eu acabei vencendo ele com chutes na perna, né? E assim foram outras lutas, né? Eu fui vencendo muitas lutas com chute na perna. Então, acabou sendo colecionador de pernas, né? Marquinhos quebra-ossos, algumas coisas assim. Mas são apelidos assim que eu levo mais pelo lado carinhoso, assim, né? Até porque todo mundo me conhece no mundo da luta como Marcos Cavaleiro Júnior, né? Eu não adoto nenhum desses apelidos, assim, até porque eu respeito muito cada um dos adversários que eu vou enfrentar. E eu acredito que isso não influencia muito na hora da luta. Claro. Conta para nós um pouquinho mais sobre o campeonato mundial. Quantos atletas participaram? Foi uma competição difícil, né? Sim, é uma competição que reúne mais de 3.000 atletas, né? Então, falando basicamente em números, né? Muitos atletas. O nível também, eu não preciso falar, né? Um campeonato mundial, um nível alto, né? Onde tu tem que estar muito bem preparado, né? E não só o mundial, todos os eventos que eu participei esse ano,
Todos os atletas que estavam presentes, o nível do kickboxing vem crescendo muito, no mundo todo. Então, se eu não tiver numa constante evolução, se eu ficar parado, se eu pensar em dar um tempo nas competições e voltar depois, certamente eu vou ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, todas essas competições tiveram um nível muito alto e, com certeza, o Pan-Americano e o Mundial foram os que tiveram um nível mais alto esse ano. Tu falou, já competiu pela categoria pesos pesados no Mundial, Marcos. Isso. Daí, qual é a faixa etária ali do peso? É acima de 91 quilos. Acima de 91 Isso. quilos. Para se manter, vocês também têm uma preparação para chegar nesse peso? Isso, porque algumas entidades é acima de 91, outras são acima de 94. Aí, para mim me manter nesse peso, às vezes eu tenho que comer bastante para me manter nessas categorias, porque às vezes eu nem chego nesse peso, né? Então eu tento me manter para que eu consiga continuar realizando esse trabalho da melhor forma possível. Tem que ser bem regrado também, a alimentação, tudo é uma preparação o ano todo, não só, né, um pouco antes da competição. Isso, esse ano eu fiz um controle nutricional muito bem elaborado, né? Não visando ficar bem esteticamente, mas sim buscando o resultado dentro da luta, né? Para que eu tivesse bem condicionado para conseguir desempenhar bem o papel, que era o que eu fazia nos treinamentos. Marcos, hoje você treina quantas vezes por semana? Como eu falei, é relativo, né? Depende muito de cada competição, depende muito de cada atleta, mas geralmente são de 5 a 3 vezes por semana um treino intenso e o restante treino moderado, treino técnico, treino psicológico e por assim vai. Uma preparação física. O atleta tem que ter um preparo físico, né? Como você falou, tem que aguentar, né? Tem que ter essa questão também bem forte. Geralmente, quando você sente o cansaço, né? Geralmente você acaba se abalando psicologicamente e isso influencia muito na hora da luta, né? Você ter uma dificuldade de se manter bem na hora da luta é bem preocupante. Então tu tem que estar sempre bem, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente para conseguir bolar uma tática boa na hora da luta. Marcos, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos então com outras informações sobre o campeão mundial de kickboxing, que é o Marcos Cavalheiro Júnior. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Esporte aqui no canal 16 e hoje estamos falando sobre a trajetória do lutador campeão mundial de kickboxing Marcos Cavalheiro Júnior, que é campeão pela UMK. Marcos, a gente falou primeiro da tua preparação, de quais campeonatos já participou. Falar um pouquinho agora das dificuldades, né? Quais são as principais dificuldades que um atleta enfrenta hoje? Olha, principalmente para mim a principal dificuldade é o recurso financeiro, por questão de eu viajar muito, né? Por exemplo, esse ano, como eu falei, eu fui para o Chile, para o Peru, para a Argentina. Eu tinha projetos de ir para a Europa, né? Mas é muito gasto. E viajando dentro do próprio Brasil, no circuito nacional, no circuito estadual, é um gasto muito grande. Então essa é a principal dificuldade que eu tenho como atleta, né? Mas tirando isso, o resto é tranquilo, né? Claro que a preparação física não é tranquila, né? Todas as preparações, mas o mais difícil geralmente é o financeiro. Tu acredita que falta ainda um incentivo do poder público, as empresas reconhecerem a modalidade ou é no geral, assim? Olha, eu acho que Passo Fundo tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o esporte. Porque não só eu, existem muitos atletas em Passo Fundo e que trazem muitos títulos de diferentes modalidades para cá, né? Eu acho que acaba tendo um pouco ainda falta de reconhecimento, né? Porque tem muitas empresas, né? Tem o próprio poder público que poderia investir mais, né? Agora ocorreu o lançamento da Lei de Incentivo ao Esporte, até eu fui um dos beneficiados,
e eu acho que a prefeitura tem que continuar com esse projeto, né, e buscar cada vez melhorar mais. Claro, né? já é um avanço, mas ainda tem muito para fazer. Isso, porque o recurso, se você for colocar no papel, ele ainda é baixo, né? Está começando agora, a gente tem que entender isso, né? Eu já falei para outros atletas, mas eu acho que a prefeitura tem que começar a investir mais para que Passo Fundo tenha um retorno maior em visibilidade, né? Porque o esporte está divulgando o nome de Passo Fundo pelo mundo todo, né? Eu e os outros atletas. Então, eu acho que a prefeitura tem que começar a ver isso, os empresários, né, as empresas grandes, para que cada vez a gente possa dar mais retorno para Passo Fundo e melhorar ainda mais o crescimento da cidade, né? Claro, porque é treinamento, é deslocamento, a tua alimentação, a tua hospedagem, tudo é muito caro, né? Isso tudo, na verdade, tudo não é gasto, né? Tudo é investimento. Né? Onde tem investimento, tem resultado. Então, eu acredito que quanto mais tem investimento, mais tem resultado. Marcos, na tua modalidade já, como você é profissional, você tem um retorno financeiro para isso. Quando você conquista uma competição, também já ganha alguns prêmios. Isso, dependendo da competição, sim. Bom, falando também para quem está começando, né, Marcos? As pessoas que estão nos assistindo, é uma modalidade que está crescendo cada vez mais, mas as pessoas, que dicas tu dá para quem está começando? Olha, o kickboxing, ele vai se tornar, ele é um esporte olímpico agora, né? Ele vai entrar nas Olimpíadas, né? Ele já é reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional. E ele já tem grandes eventos, tanto amador quanto no profissional. E nos próximos anos o kickboxing vai crescer muito, né? E o que eu dou de dica para o pessoal aí que está começando agora, o pessoal que luta no esporte amador, que pensa num crescimento, que pensa um dia se tornar um atleta profissional, é que não desista, né? Porque é muito difícil de chegar, né, a grandes eventos, a ter oportunidades. É muito complicado, tem que ter muita força de vontade, né? Porque você vai escutar não várias vezes, né? Não só na questão das competições, mas questão de patrocínio. Você vai passar dificuldade diversas vezes, mas se é o teu objetivo, se é o teu sonho, se é o que você deseja, você tem que correr atrás disso, porque ninguém vai fazer por você, né? Tudo vai depender só de você, se você vai chegar lá ou não. E treinar muito, né, Marcos? Muito esforço e dedicação nos treinamentos, com certeza. Falando um pouquinho do público feminino, as meninas estão se inserindo mais na luta? Essa modalidade já prevê, né, competições para as mulheres? Sim, existem competições femininas. O kickboxing, como eu falei, ele vem crescendo num todo, né? E não só para mulheres, também falando em categorias infantis, né? Agora, na academia, é um público que procura muito as lutas, é o público feminino, né? Dependendo do horário da nossa associação, tem muitas mulheres treinando, quase o mesmo número do que homens. Por isso, eu queria entrar nesse aspecto. As mulheres acabam procurando, muitas vezes, não para competir, mas por outros benefícios que a luta traz, como a questão física, né, emagrecimento. Isso, e tu entrou num assunto bem importante agora. A maioria das pessoas que entram na academia sem o intuito de ser lutadora, elas acabam se tornando lutadoras, né? E aquelas pessoas que chegam com fama de bad boy, que querem ser lutadores, esses acabam desistindo, né? Agora, falando novamente das mulheres, elas procuram por questão de estética mesmo, né? Porque ajuda muito, né? Não é só o treino de luta, o treino de golpes, né? São muitos exercícios que a gente trabalha num treinamento de luta, né? Então, quem tiver interesse, né, procure um profissional capacitado que possa mostrar como que funciona a luta. Além desses benefícios físicos, né, até mesmo para a saúde, Marcos, também tem a questão do caráter, né? Vocês prezam muito por qualidades, pelo respeito, por diversas questões. Exatamente. O que a gente procura sempre é a disciplina dos alunos, né? Por exemplo, os alunos do projeto social, eles estarem sempre com notas boas na escola, tendo bons relacionamentos com os colegas, e sempre procurando o melhor para a sociedade num total, né? A gente não pensa só no lado de competição, a gente pensa como um todo, né? E na nossa equipe a gente preza muito a disciplina, o esforço de cada atleta, né? E certamente os que se esforçam mais são os que colhem os melhores frutos tanto na luta quanto na vida. Como os professores falam, aí não pode brigar na rua, né? Tem que saber usar
seus dons, né? Porque geralmente quem treina não pensa nisso porque já tem uma descarga de adrenalina muito grande no dia a dia, nos treinamentos, né? Então já nem pensa nisso. Agora quem pensa nessas coisas aí geralmente nem faz parte da nossa equipe. Claro. Marcos, você falou que tem um projeto social, vocês participam, conta um pouquinho para nós. Bom, o nosso projeto social ele visa inserir as crianças no esporte, né? Então a gente tenta mostrar para as crianças como que é as artes marciais, né? Cada luta, passar um pouco da parte teórica, um pouco da parte prática, né? Ele tem um tempo de duração, né? E depois, se elas quiserem, elas podem continuar na academia fazendo os treinamentos, né? Geralmente o pessoal vê a nossa equipe fazendo arrecadação nas sinaleiras do município de Passo Fundo, né? É porque geralmente essas crianças, o dinheiro que vem para o projeto, o recurso, ele é para inserir as crianças no esporte, para ter o material e tudo mais, mas não para levá-las em competições, né? Então a gente pega essas crianças e coloca elas nas competições. Por quê? Porque geralmente uma criança, né, que a gente quer tirar da rua, ela quer vivenciar o esporte, né? Precisa de um incentivo para Exato. continuar. Se uma criança ela faz só uma escolinha de futsal e ela não joga, ela vai acabar desistindo do futsal. Se uma criança faz uma escolinha de futebol, de vôlei e tudo mais e ela não jogar, ela vai acabar desistindo, porque ela não está vivenciando realmente o que é o esporte. Então a gente tenta proporcionar isso e a gente está tendo um resultado muito bom, tanto que tem 5 atletas que são no projeto social, né, crianças, que foram campeões da Copa América esse ano. Olha só que legal. Quem pode participar dessas crianças? Qual é a faixa etária? Como é que vocês fazem essa seleção? O nosso projeto ele atende dos 7 aos 17 anos de idade e ele visa crianças que não tenham condições de pagar uma mensalidade na academia, né? Mas para isso teria que ir lá na nossa academia, conversar conosco bem certinho, se informar, que daí a gente vai encaixando nas vagas que ainda tem. Bom, Marcos, falando um pouquinho agora, 2019 está terminando, né? Quais são as competições que você já está visando, os projetos futuros para o ano que vem? Bom, eu tenho muitos projetos, né? E um deles é disputar o título que falta na minha carreira ainda, que é a Copa do Mundo de Kickboxing, que o ano que vem vai ocorrer em Sydney, na Austrália, né? Eu tenho muitos planos para mim disputar na Europa também uma luta, mas são coisas que eu tenho que ir um passo de cada vez, né? Para que não dê nada errado, até porque eu tenho que conseguir o visto no passaporte, né? São muitas coisas, então eu tenho que ir um passinho de cada vez, que se eu acabar me frustrando em alguma coisa, eu já estou preparado para outra competição, né? Mas além disso eu vou disputar o Pan-Americano, vou disputar a Copa América, vou disputar o Mundial, que vai ser realizado em Bariloche. Além disso tem o Sul-Americano também, o Campeonato Brasileiro ano que vem, que vai valer o cinturão. Então, eu tenho muitas competições para o ano que vem e vou tentar obter os mesmos resultados do ano 2019. Manter teus títulos e conquistar outros, né? Isso aí. Bom, enquanto isso, muito preparo, treinamento, aí não tem férias, é sempre em busca do melhor. Agora eu tô dando um tempo, né, na questão, porque eu tive um ano muito desgastante. Então, agora eu vou renovar as energias e logo ali na segunda semana do ano de 2020 já começar a preparação para as próximas competições. Tu já teve, Marcos, algum problema de saúde? Você comentava, né? Mas assim, alguma questão, alguma... Lesão? Lesão, isso? Eu tenho uma lesão ainda no meu punho direito, né? Que eu acabei adquirindo ela numa luta na Jamaica, né, valendo o título mundial, onde eu acabei sendo vencido pelo atleta do Reino Unido, o Kyle Radcliffe, que é meu amigo hoje em dia, né. Isso foi em que ano? Foi em 2017. 2017. Não, 2018, desculpa. Mas é uma lesão que me incomoda, né, e acaba causando algum desconforto. Mas o que eu digo para o pessoal que treina comigo, posso dizer que o esporte de alto rendimento é isso, né? A gente vê vários atletas de futebol se lesionando, vários atletas de vôlei, de todas as modalidades. Quanto maior é o rendimento, maior é o risco de lesão, porque no alto rendimento o atleta está dando o máximo de si naquele momento, né? E ele está lutando pelo sonho da vida dele. Então é isso que eu faço, então o risco é muito grande. E quem quiser chegar nesse nível aí sabe que vai estar correndo esse risco,
Mas é uma coisa assim que me atrapalha, mas que eu ainda consigo Na hora da competição desempenhar. nem lembra, né? Não, Marcos? essa é a única lesão que me incomoda, né? Mas assim, não me tira o foco ainda de ser campeão. E claro, você tem todo um acompanhamento também, todo um cuidado, né? Não é... Fica também a dica para quem está nos ouvindo, né? Sim. Que os atletas têm um acompanhamento de um profissional. Eu tenho toda uma equipe envolvida, né? De profissionais, eu tenho massoterapeuta, psicóloga, nutricionista, né, preparador físico, uma equipe de suporte, de sparring. Então, é muita gente que me ajuda, né? Então, se alguém pensa, né, em se profissionalizar, em buscar competições de alto rendimento, tanto no profissional quanto no amador, tem que ter uma equipe por trás, porque é como eu digo, sozinho a gente não faz nada, né? Tu pode chegar a um certo nível, tu pode até se tornar o campeão, mas você se manter lá é muito difícil. Sozinho é muito difícil, é praticamente impossível. Marcos, para a gente encerrando, então, a mensagem que tu deixa, né, para os admiradores dessa modalidade e também para as pessoas que desejam, de repente, conhecer, patrocinar, né, conhecer um pouquinho mais o teu trabalho e dessa modalidade esportiva aí. Não, eu indico para quem quiser conhecer o nosso trabalho para que vá conhecer a Associação Olímpica, né, que é a associação do meu pai, que é o meu treinador, que possam estar conhecendo realmente os profissionais de Passo Fundo que trabalham de forma correta, né, que a gente está dedicando 42 anos, não só da minha vida, do meu pai, mas também do meu tio, voltada para as artes marciais. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, né, as portas estão abertas. A nossa associação fica na Avenida 7 de Setembro, número 680. E eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que me ajudou nesse ano de 2019 em todas essas conquistas. Como eu falei, que sozinho eu não teria conquistado tudo isso, né? Agradecer a todos os meus colegas de treino, aos meus apoiadores, meus patrocinadores, meus pais, e dizer que eu vou estar lutando sempre para escrever cada vez mais o meu nome na história do kickboxing, né? E cada vez mais honrar a bandeira do município de Passo Fundo. Legal, Marcos. Parabéns mesmo pelos teus títulos, pela tua trajetória. E obrigada, né, pela tua participação aqui na TV Câmara. Muito obrigado. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Uma boa noite e até a próxima semana.